Paz do Senhor, muito bom dia! Nós estamos aqui em mais um dia de leitura bíblica e eu quero agora pedir ao Espírito Santo de Deus que Ele fale ao seu coração de uma maneira muito poderosa nesta leitura que nós estamos fazendo de Levítico. Já estamos caminhando para a reta final desse livro e eu quero pedir ao Senhor que Ele te abençoe nesta leitura. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir agora que o Senhor abençoe esta minha irmã, este meu irmão. Abençoe-nos, porque, Senhor, nós vamos fazer a leitura da Tua Palavra e que ela fale ao nosso coração de uma maneira muito poderosa, em nome de Jesus. Amém? Talvez você seja novo, seja nova aqui no canal e te mandar esse vídeo, ou você chegou até nós aqui pelo YouTube mesmo. Nós estamos num desafio de lermos a Bíblia toda ao longo do ano e você é muito bem-vindo. Para isso, seria muito legal se você se inscrevesse aqui no canal, fizesse parte do nosso canal. E a todos os que já são do canal, os milhares de pessoas, 27 mil pessoas aqui do canal, peço que vocês deixem o seu like, o seu joinha e compartilhem, porque a palavra de Deus precisa chegar a muitos corações e Deus vai te usar para isso, em nome de Jesus. Amém? Então deixe seu like, seu joinha e se inscreva aqui no canal e vamos agora à nossa leitura. Que Deus te abençoe. Levítico capítulo 26. Bênçãos decorrentes da obediência. Não façam ídolos para vocês, nem levantem imagem de escultura, nem coluna, nem ponham pedra como figuras esculpidas na terra de vocês, para se inclinarem diante delas, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andarem nos meus estatutos, guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, eu lhes darei as chuvas na época certa, a terra produzirá a sua colheita e a árvore do campo dará o seu fruto. A debulha dos grãos se estenderá até o tempo da colheita das uvas, e a colheita se estenderá até o tempo da sementeira. Vocês comerão o seu pão à vontade e habitarão em segurança na sua terra. Estabelecerei paz na terra. Vocês se deitarão e não haverá quem os atemorize. Afastarão da terra os animais nocivos e pela terra de vocês não passará espada. Vocês perseguirão os seus inimigos e eles cairão a espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100 deles e 100 de vocês perseguirão 10.000 e os seus inimigos cairão a espada diante de vocês. Olharei para vocês e os farei fecundos, e os multiplicarei, e confirmarei a minha aliança com vocês. Comerão o que tiver sobrado da colheita anterior, e, para dar lugar à nova colheita, jogarão fora o que tiver sobrado da anterior. Porei o meu tabernáculo no meio de vocês, e não me aborrecerei com vocês. Andarei entre vocês, e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito, para que não fossem escravos dos egípcios. Quebrei o jugo que pesava sobre vocês, e os fiz andar de cabeça erguida. Castigos decorrentes da desobediência. Versículo 14. Mas se não me ouvirem e não cumprirem todos estes mandamentos, se rejeitarem os meus estatutos e se ficarem aborrecidos com os meus juízos, a ponto de não cumprirem todos os meus mandamentos e quebrarem a minha aliança, então eu lhes farei isso. Trarei sobre vocês pavor, fraqueza e febre, que fazem desaparecer o brilho dos olhos e definhar a vida. Vocês semearão os campos em vão, porque os seus inimigos ficarão com a colheita. Voltarei o meu rosto contra vocês, e serão derrotados pelos seus inimigos. Aqueles que os odeiam, dominarão sobre vocês, e vocês fugirão, mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Se ainda assim não me ouvirem,
tornarei a castigá-los 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Quebrarei o orgulho da força de vocês e farei com que os céus sejam como ferro e a terra de vocês seja como bronze. Vocês gastarão as suas forças em vão, a terra não dará a sua colheita e as árvores da terra não darão o seu fruto. E se andarem em oposição a mim e não quiserem me ouvir, trarei sobre vocês 7 pragas, 7 vezes piores, segundo os seus pecados, porque enviarei para o meio de vocês animais selvagens que os deixarão sem filhos, acabarão com o seu gado e os reduzirão a poucos, e as suas estradas ficarão desertas. Se ainda com isso vocês não se corrigirem e não se voltarem para mim, porém andarem em oposição a mim, eu também serei contrário a vocês, e eu mesmo os ferirei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Trarei sobre vocês a espada vingadora da minha aliança, e então, quando vocês se refugiarem nas suas cidades, enviarei a peste para o meio de vocês, e vocês serão entregues nas mãos do inimigo. Quando eu lhes tirar o sustento do pão, 10 mulheres poderão assar o pão de vocês num único forno e o repartirão por peso. Vocês comerão, mas não conseguirão ficar satisfeitos. Se ainda com isso não me ouvirem e andarem em oposição a mim, eu também com furor serei contrário a vocês e os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Terão de comer a carne de seus próprios filhos e filhas. Destruirei os seus lugares altos, derrubarei os altares onde queimam incenso e amontoarei os seus cadáveres sobre os cadáveres dos seus deuses que vocês adoram. A minha alma se aborrecerá com vocês. Reduzirei as cidades de vocês a deserto, destruirei os santuários onde vocês adoram, e não aspirarei o aroma agradável dos seus sacrifícios. Assolarei a terra e os inimigos de vocês, que nela vierem morar, ficarão espantados. Espalharei vocês entre as nações, e irei atrás de vocês com a espada na mão. A terra de vocês será assolada, e a família e as cidades ficarão em ruínas. Então a terra celebrará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vocês estarão na terra dos seus inimigos. Nesse tempo, a terra descansará e observará os seus sábados. Durante todos os dias da assolação, a terra descansará, porque não descansou nos sábados de vocês, quando vocês moravam nela. Aqueles de vocês que sobreviverem, eu lhes meterei no coração uma ansiedade tal nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. Cairão uns sobre os outros, como diante da espada. Sem ninguém os perseguir. Vocês não conseguirão se levantar diante de seus inimigos. Vocês perecerão entre as nações, e a terra dos seus inimigos os consumirá. Aqueles de vocês que sobreviverem serão consumidos pela sua iniquidade nas terras dos seus inimigos, dos inimigos de vocês, e pela iniquidade de seus pais. Com eles serão consumidos. Mas, se eles confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, na sua infidelidade que cometeram contra mim, e se confessarem que andaram em oposição a mim, fazendo com que também eu fosse contrário a ele e os fizesse entrar na terra dos seus inimigos, se o coração incircunciso que eles têm se humilhar e aceitarem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Mas a terra na sua assolação, deixada por vocês, folgará nos seus sábados,
e eles aceitarão o castigo da sua iniquidade. Visto que rejeitaram os meus juízos e se aborreceram com os meus estatutos, mesmo assim, estando eles na terra de seus inimigos, eu os rejeitarei, nem me aborrecerei com eles para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor, o Deus deles. Pelo contrário, por amor deles, me lembrarei da aliança com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito, à vista das nações, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. São estes os estatutos, juízos e leis que o Senhor estabeleceu entre si e os filhos de Israel por meio de Moisés no monte Sinai. Levítico capítulo 27. Votos particulares e a avaliação deles. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando alguém fizer um voto especial ao Senhor com respeito a pessoas, o resgate será conforme a seguinte avaliação. Se o objeto da avaliação for um homem da idade de 20 anos até de 60, a avaliação será de 600 gramas de prata, segundo o peso padrão do santuário. Porém, se for mulher, a avaliação será de 360 gramas. Se a idade for de 5 anos até 20, a avaliação do homem será de 240 gramas e a da mulher será de 120 gramas. Se a idade for de 1 mês até 5 anos, a avaliação do homem será de 60 gramas de prata e a avaliação da mulher será de 36 gramas de prata. De 60 anos para cima, se for homem, a avaliação será de 180 gramas. Se mulher, será 120 gramas. Mas se for pobre e não puder pagar o previsto, então se apresentará ao sacerdote para que este faça a avaliação. O sacerdote avaliará segundo o que permitem as posses de quem fez o voto. Se o que foi prometido for animal dos que se oferecem ao Senhor, tudo que desse animal se der ao Senhor será santo. Não se poderá substituir ou trocar um animal bom por um ruim ou um ruim por um bom. Porém, se de algum modo se trocar um animal por animal, tanto um como o outro serão santos. Se for animal impuro, dos que não podem ser oferecidos ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote. O sacerdote o avaliará, seja bom ou mau, segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Porém, se de algum modo o resgatar, então acrescentará a 5ª parte ao que foi avaliado. Quando alguém dedicar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa ou má. Como o sacerdote a avaliar, assim será. Mas se a pessoa que a dedicou quiser resgatar a casa, então acrescentará a 5ª parte do dinheiro à avaliação feita e a casa ficará com a pessoa. O voto de um campo e o resgate dele, versículo 16. Se alguém dedicar ao Senhor parte do campo da sua herança, então a avaliação será segundo a semente necessária para o semear. 100 quilos de cevada será avaliado por 600 gramas de prata. Se dedicar o seu campo desde o ano jubileu, a avaliação será feita pelo valor integral. Mas se dedicar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote calculará o valor segundo os anos restantes até o ano do jubileu, de modo que o preço seja menor. Se aquele que dedicou o campo de algum modo o quiser resgatar, então acrescentará a 5ª parte do dinheiro à avaliação feita, e o campo ficará com ele. Se não quiser resgatar o campo ou se o vender a outro homem, nunca mais poderá ser resgatado. Porém, o campo saído livre no ano do jubileu será santo ao Senhor, como campo consagrado. A posse dele será do sacerdote. Se alguém dedicar ao Senhor o campo que comprou e não for parte da sua herança, então o sacerdote calculará o valor da avaliação até o ano do jubileu, e no mesmo dia
pagará o valor da avaliação como coisa santa ao Senhor. No ano do jubileu, o campo tornará aquele que o vendeu, aquele de quem era a posse do campo por herança. Toda a avaliação se fará segundo o peso padrão do santuário. O peso padrão será de 12 gramas. Mas o primogênito de um animal, por já pertencer ao Senhor, ninguém o dedicará, seja boi ou gado miúdo, é do Senhor. Mas se for um animal impuro, poderá ser resgatado, segundo a avaliação, com o acréscimo de 1/5 parte do valor. Se não for resgatado, poderá ser vendido, segundo a sua avaliação. Não há resgate para certas coisas consagradas. No entanto, nada do que alguém consagrar por completo ao Senhor, de tudo que tem, seja homem, animal ou campo, de sua herança, se poderá vender, nem resgatar. Toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor. Ninguém que por dentre os homens for consagrado por completo ao Senhor, poderá ser resgatado, terá de ser morto. A respeito dos dízimos, também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, são santos ao Senhor. Se alguém quiser resgatar sua coisa dos dízimos, se alguém quiser resgatar alguma coisa dos seus dízimos, acrescentará a isso a 5ª parte. Quanto aos dízimos do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mal, nem poderá ser trocado. Mas, se de algum modo o trocar, tanto um quanto o outro serão santos, não poderão ser resgatados. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés, para que os filhos de Israel os cumprisse no Monte Sinai.